A paz do Senhor a todos vocês. Louvo a Deus por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui nessa manhã, nesse domingo, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Amém? Deus abençoe a todas vocês. Gostaria de estar orando nesse momento, pedindo a bênção e a graça de Deus. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos por esse dia que o Senhor preparou para nós, Senhor. Estarmos aqui meditando sobre a Tua Palavra, Senhor. Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, que a Tua Palavra possa fazer guarida em cada coração e que através dela possamos tirar grandes proveitos e ensinamentos para a nossa vida, Senhor. Peço a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, que venha agir através da Palavra, através da unção sobre a vida de cada um de nós. Deus, eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Quem tem a revista é a lição de número 9, 30 de agosto. 30 de agosto. O tema fala a soberania de Deus em meio às crises. Muito bem. O textuário diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. E a verdade aplicada: a confiança em Deus nos faz perseverar nos propósitos de Deus, mesmo na crise. Amém? Muito bem. O texto de referência hoje é o livro de Esther. Aí começa no livro de Esther, capítulo 3, onde fala, capítulo 3, verso 8, que diz assim: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se e os matem, e os porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e disse o rei a Amã: Essa prata te é dada como também esse povo, para fazer deles o que bem parecer aos teus olhos. Muito bem. A lição hoje vai falar sobre paz, irmãos. A lição número 1 já começa: Satanás sempre quer roubar a nossa paz. A lição número 2, que se segue: Se incomoda é porque você brilha. E a lição número 3, segredos para vencer as crises. Então vamos falar um pouco de paz hoje. E o fundo histórico de hoje fala sobre o livro de Esther, sobre a história da rainha Esther. Muito bem, eu vou contar rapidamente para a gente já entrar nos detalhes e estar finalizando com você nesse tempo que nós temos aqui. Esse fato aconteceu aproximadamente no ano 521 a.C. Foi o penúltimo império, que se governou sobre a Terra, sobre a Terra de então, lógico. Dos 5 impérios, o Império Medo-Persa, depois, aliás, é o penúltimo, é o Medo-Persa, depois o grego e depois o romano. E o Medo-Persa foi 521 anos antes de Cristo. Quem governava? O rei Assuero. O rei Assuero, ele era o rei da Pérsia e governava sobre 127 províncias. Ele dominava toda essa região, todo esse povo na época. E existia ali vários tipos de povos, línguas, esse tipo de coisa assim, várias etnias, pelo qual os judeus se destacavam que estavam no meio deles. O fato se dá quando o rei Assuero ele convoca, realiza um grande banquete, vou parafrasear, para a gente ganhar tempo, ele realiza um grande banquete, e ele chama os seus súditos, os seus príncipes, os seus governantes das províncias, e o banquete ali dura vários dias. Ele chama todos eles e ali ele expõe a grandeza e a glória do seu reinado, do seu império, para todos eles. E antes de finalizar esses dias de festa, ele manda chamar Vasti, que é a sua esposa, para passear entre eles ali, para ele mostrar para o povo a beleza, a formosura da sua esposa. E ele, já embebedado com vinho, manda chamar. E Vasti recusa. Ela fala: Eu não vou entrar na presença do rei. Ela recusa a ordem do rei.
E por quê? Porque isso aí vai uma história, uma questão de cultura da época, nossa, por isso que ela rejeitou, tá? Mas não vamos entrar em detalhe aqui, porque senão vai perder muito tempo, não vem ao caso, né? Mas ela recusa, né, por seus próprios motivos particular, e ela não vai. E o rei indignado chama seus conselheiros e fala assim, olha, e agora, como vai ficar, né? Aí surge um que fala, ó rei, não é bom que isso aconteça. Por quê? Porque as esposas dos governantes depois vão querer desobedecer seus esposos. E depois o povo também, mais simples, os homens não terão mais autoridade sobre suas casas, porque o exemplo, né, foi quebrado através de Vasti. Então o rei, muito indignado, ele destrona, né, a Vasti do reino, do seu poder, tira, né, ela como rainha, e novamente os conselheiros aconselham ele, falam, agora, né, de tantas mulheres que o senhor tem no reino, seria melhor o senhor escolher a melhor, a mais bonita, a donzela, né, e o senhor a coloca no lugar. Então ele manda avisar todas as províncias, as cidades, todo lugar, toda a adjacência onde ele governa sobre eles, e pede para que se escolhe nas casas das mulheres e se ajunte ali no palácio as mulheres mais bonitas, né? Como se fosse uma eleição de Miss, né? Miss Mundi, Miss Mundial, né? E tal. E aí ele seleciona as mais bonitas e traz ali para a casa das mulheres que existia ali no palácio do rei. E ali é feita a purificação delas durante um ano, é feita uma preparação. Elas são mais ainda embelezadas, né? São tratadas pelos eunucos, pelas mulheres dali, até que o rei manda chamar na sua presença. Então, quando estava tudo pronto, né, houve um homem chamado Mardoqueu, um judeu. Mardoqueu, ele era primo de Vasti. Ele primo de Esther. Ele criou Esther desde criança. Quando seu pai morreu, Mardoqueu assumiu a paternidade de Esther e criou Esther segundo as leis dos judeus, né, na presença de Deus, no temor de Deus. E Esther, segundo a palavra de Deus, ela era uma mulher sobremaneira bonita, que sobressaía. Mardoqueu, quando soube da eleição, quando soube da seleção das moças, né, ele pegou e fez com que Esther fosse introduzida nessa seleção das moças. E Esther foi levada, então, foi selecionada e tudo, e chegou até a casa das mulheres, a casa das moças, lá no palácio. E ela ficou ali, junto com todas elas. Você vê que desde então o povo já achava graça aos olhos de Esther. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, não adianta nós querer ser o que nós não somos. Não adianta. Seja você, você tem que ser você mesmo. Né? Não adianta eu querer ser fulano de tal, não adianta eu querer ser o ciclano. Eu vou até contar uma coisa interessante para vocês aqui, vou revelar para vocês. Quando o pastor José chegou em Sumaré, todos nós sabemos que o nosso pastor é uma benção, ele age, ele é aquele jeito, ele canta junto, ele vai para cima e faz aquele movimento muito bom, muito bonito, espiritual, maravilhoso. Eu acho bonito isso. Não é o meu estilo, eu não consigo fazer isso. E nem vou tentar, porque eu sou o que sou e ele é o que é. Então não queira e não tente ser alguém que você não é. Entendeu? Por quê? Porque Deus ele vai agir na sua vida do jeito que você é, de como você é. Entendeu? Então, olha, eu preciso ser igual fulano de tal para ser usado por Deus. De jeito nenhum. Entendeu? Vasti, a Esther, ela era quem ela era. Você entendeu? Ela não precisou imitar ninguém. Ela foi para lá levada e você vê ela sendo daquele jeito, crente humilde, daquele jeitinho dela, mesmo assim ela ganhou o coração do povo. Antes de chegar na presença do rei. Né? Bom, enfim... Então o rei, de tempo em tempo, ele mandava subir uma das moças e passar na frente dele ali e ir embora. Só passava, ele olhava e ia embora. Se ele erguesse o cetro de ouro e estendesse, era sinal de que a moça tinha que se aproximar dele porque ele achou graça aos olhos dela e ele a queria para ele. Né? Então inúmeras passaram, foram embora. Mas quando Esther passou na presença dele, ele ergueu o cetro. E Esther veio então e tocou a ponta do cetro. Né? E ali começa a história de Esther. O rei achou graça em seus olhos. Né? E a coisa mais importante é quando Deus acha graça em nós. É quando nós alcançamos o coração de Deus. Como assim, irmão João? Nós somos humanos.
Se tem uma coisa que Deus, irmãos, ele preza e ele ama, isso é quando ele encontra um coração contrito, é quando ele encontra um coração aberto, um coração humilde, que está disposto a permitir que o Senhor Deus trabalhe na vida dele. Esse é o coração que Deus procura. Não procura coração sábio, não procura coração intelectual, não procura coração né? Nada disso. Um coração humilde, mas que seja aberto para a operação de Deus na vida. Esse Deus procura. A Bíblia diz que os olhos do Senhor sondam a terra, os justos, né? Então, é assim, irmãos. Enfim, Esther foi trazida na presença do rei. O rei a tomou para si como esposa e ali ficou, né? E nesse inteirinho, 2 homens, dos eunucos ali, dos principados dele ali, cogitaram uma coisa no passado para derrubar o rei, né? Mardoqueu, o judeu, o primo de Esther, soube, né? O tutor de Esther soube, ele foi lá e entregou os homens foram apanhados, foram eliminados e o tempo passou, né? E agora o rei um dia foi descansar à noite, foi dormir, ele pegou o livro das crônicas para ler e viu esse feito nos livros das crônicas. Quando ele viu isso, ele chamou Amã. Aí entra Amã, tá? Um alto oficial da corte, pergunta para Amã e para os seus liderados ali, quem foi esse homem? Né? Vocês fizeram alguma coisa boa para ele, alguma coisa assim? Não, não foi feito não. Né? E ele chama a mãe e fala para a mãe, fala, o que eu devo fazer para um homem que honra o rei? E assim, assim. A mãe já se engrandeceu, porque ele achava que era com ele. E a mãe, ele era um homem perverso. Por quê? A mãe, ele falou para o rei que todo o povo se curvava diante da lei que Assuero havia implantado no reino. Todos se curvavam diante da presença de Assuero. E também todos se curvavam diante desse oficial, alto oficial da corte, Amã. Você entendeu? Porque o rei tinha dado autoridade a ele. Então, onde Amã passava, o povo se curvava. O povo se prostrava diante da Amã como um deus. Só que Mardoqueu nunca se prostrou diante dele. E isso daí causou uma irritação muito grande. Quem é esse homem? E acabou descobrindo que Mardoqueu era judeu, né? E ele elaborou uma lei, foi até o rei Assuero e falou para o rei Assuero, ó, Assuero, tem um povo aqui no nosso meio aqui, que eram os judeus, né? Eles não se curvam diante de mim. Né? E eles são desobedientes às leis. E começou a fazer a cabeça de Assuero. Assuero não gostou e ele falou, o que você quer que eu faça? Faz uma lei para que nós eliminamos esse povo do nosso meio. Matamos todos os judeus, eliminamos todos eles e acabou. O rei fez essa lei, pôs ali, selou com o seu anel e mandou distribuir para os príncipes. Né? E já estava quase que pronto, já o edito pronto, já estava quase para ser executada a sentença de morte de todos os judeus. Né? Quando Mardoqueu chama a Esther e avisa a Esther. Falou, Esther, está assim, acontecendo assim, assim, nós vamos ser mortos e tal. Interceda por nós aí. Né? O que Esther faz? Esther chama Assuero, convida ele para um banquete, né, para o vinho, e chama também esse Amã, esse homem ruim. E lá no banquete, né, o rei pergunta para Esther, Esther, o que você quer? Eu te dou até a metade do meu reino. E Esther fala para ele, não, que vocês venham amanhã no meu banquete, que eu tenho algo para falar com você. E Amã também, então Amã se gabava, né? Falou, puxa vida, eu e o rei fomos convidados, né? Que bom, e não sei o quê. E nisso Amã tinha mandado fazer uma forca para enforcar Mardoqueu, o judeu, e dali começar a matança dos judeus, a eliminar os judeus do meio da província da Pérsia. Aí nesse encontro, nesse segundo encontro com Esther, ela relata, né, ao rei da Pérsia esse mal, esse feito e tudo mais, né? E ela fala assim, ela diz para ele, falou, mas está acontecendo assim, mas quem que fez isso daí? Olha, foi Amã. Ela abre o jogo e fala o que aconteceu e ali abre o jogo para o rei e o rei fica indignado. E ele fala assim, mas quem fez isso? Foi o próprio Amã. E ele não sabe o que fazer e o rei então pede a cabeça de Amã. E Amã fica tão enfurecido que ele vai atrás de Esther para Esther revogar e tal, e não tem mais jeito. Né? E aí ele fala assim, então manda chamar esse Mardoqueu que eu quero conhecer ele. Né?
E antes disso, ele havia perguntado para Amã: Amã, o que eu faço para um homem que livrou o rei de uma cilada? O que eu faço para esse homem, né, de benefício? E Amã falou: olha, monta ele no seu cavalo, põe as suas vestes sobre ele, a sua coroa, e pede um dos oficiais mais importantes do seu reino para passear com ele na rua. E a hora que passear, fala: olha, assim se faz ao homem que honra o rei, né? Então ele já tinha armado a sua, né, para ele ficar bem. Mas quando é descoberto essa façanha que Esther revela ao rei, o rei inverte a situação, né? Ele fala assim: e agora, o que eu devo fazer para um homem que faz isso? Né? E a mãe ainda confirma, não, que ele vai e passa pelo meio do povo e honra o rei, né? O rei fala assim: então vamos fazer o seguinte, chama Mardoqueu aqui. Mardoqueu chegou e falou para montar Mardoqueu, o judeu, o primo do tutor de Esther, sobre o cavalo do rei, as vestes do rei, a coroa do rei, e o próprio Amã foi puxando ele a cavalo para a cidade e dizendo isso daí. Então Amã ficou indignado, envergonhado demais isso daí. Depois o rei fala: o que eu devo fazer com uma pessoa que faz esse tipo de coisa ruim, né, que para matar o povo, para tirar a paz do meu povo, para eliminar isso, aquilo e tal. Aí um dos liderados dele falou: tem uma forca que foi construída com 50 covas, manda enforcar ele lá. Então o rei Assuero autoriza pegar Amã e enforcar na própria forca que ele havia construído, para enforcar o judeu Mardoqueu, né? E assim foi feito. Amã foi enforcado, né? A lei do rei ele revogou, mandou tirar a lei para matar os judeus. Pelo contrário, os judeus que foram depois em cima, né, para eliminar aquelas pessoas más que estavam junto com Amã tentando destruir o povo judeu ali na província da Pérsia, né? Mas tudo isso foi por causa de quem? A intercessão de uma rainha, a intercessão de Esther, a intercessão de uma pessoa que foi criada com base na palavra de Deus. Uma pessoa que foi criada com base nas leis do Senhor, no conhecimento do Senhor, né? Então Mardoqueu ele soube criar, soube educar Esther nos caminhos do Senhor. Então a lição ela já começa dizendo aqui, ó, a coisa mais importante que nós temos que ter na nossa vida é paz. Então não adianta ter dinheiro, não adianta ter riqueza, não adianta ter tantas coisas se você não tiver paz. Paz não se compra, paz não se paga. Paz, você conquista ela, né? Então tá aqui a palavra, a lição está falando assim: paz é ausência de inquietação e desesperança. O discípulo de Cristo desfruta da paz de Deus como resultado de sua confiança e seu relacionamento com Jesus Cristo. Satanás usará pessoas para tentar roubar a nossa paz, né? Ele usará pessoas, usará situações, usará de tudo para tentar tirar a nossa paz. Você entendeu? Então, irmãos, a Bíblia diz: segui a paz com todos, né? Porque a paz ela é muito importante na vida do ser humano. E lá na lição ela fala assim, ó, é no lar que se aprende a viver e construir a paz. Notamos na história de Esther que a paz se vive quando existe uma integração mútua de pais e filhos, né? Podemos ver que tudo que Mardoqueu fazia estava respaldado pela palavra de Deus, pois era um homem conectado com Deus, né? Então, você vê que a harmonia entre ele e Esther, que ele havia criado, né, tudo batia, tudo dava certo, tudo condizia para o bem, tudo levava a um determinado fim comum. Qual era? A paz do povo e defender o povo da morte iminente que estava para acontecer. Entendeu? Mas por quê? Isso daí se constrói dentro de um lar. A paz ela começa a ser construída dentro do lar. Um lar que tem paz, provavelmente os indivíduos desse lar terão paz no seu trabalho ou levarão paz para lá. Um lar que tem paz é uma igreja que certamente terá paz aonde esses indivíduos estiverem, né? O cristão ele deve ser propagador da fé, da paz, propagador da paz, né? Ele deve ser esse tipo de pessoa, né? Um agente da paz de Deus, né? Então, não existe algo mais valioso do que paz, tá? Isaías está escrito: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque nele confia. É importante observar que pior que medo, pandemia, dor, depressão, é ter seu interior
um coração perturbado longe de Deus. É a pior coisa, né? Você pode viajar, você pode ir para um lugar mais bonito, mais lindo, tranquilo, que ali está uma beleza, mas se você não tiver paz consigo mesmo, não tiver paz no seu coração, não dá nada certo. Você pode viajar para o lugar mais longínquo desse mundo, que não tem nenhum barulho, só aquele barulho de água de cachoeira. Mas se você não tiver paz interior com você mesmo, você não consegue viver bem. Então, a paz é uma situação muito importante. É uma condição importantíssima que nós temos que ter. Lembra Jesus? Em meio à tempestade no mar, né, o navio ele quase naufragando, quase afundando, Jesus estava lá tranquilo, dormindo. Por quê? Porque reinava paz no seu coração, na sua vida. E hoje de manhã eu quero ministrar para o seu coração paz, vitória. Vitória sobre a paz que o Senhor Jesus Cristo tem para cada um de nós. Amém? Muito bem. As crises vêm para roubar o nosso sono. Os servos de Deus sempre incomodaram os filhos das trevas. Isso é um fato, veja bem. Os sonhos de José incomodavam seus irmãos. A prosperidade de Jacó aborrecia seu sogro Labão. A unção de Davi importunava sua esposa Mical. As profecias de Jeremias eram vistas com desprezo pela liderança e o povo de Israel. Então, no livro de Esther, vemos um homem por nome Amã, que por meio de uma lei irá determinar que todos os judeus deveriam ser mortos e seus bens saqueados. Esse decreto irá tirar o sono do povo de Deus. E tirou mesmo, em parte tirou, que eu acabei de contar a história aqui. Quando soube dessa lei que todos os judeus iriam morrer, pela lei, e que esse Amã havia sugerido ao rei Assuero, o povo perdeu a paz, porque eu vou morrer tal dia. O decreto tinha uma data para ser executado. Então, a paz praticamente foi tirada do povo, dos judeus naquela época. Eu pergunto para você já nessa manhã, o que tem tirado a sua paz? Já já eu vou dar aqui para você o que nós precisamos fazer para termos paz, para eliminar aquele que tenta tirar a paz do nosso coração. Tá bom? Muito bem. Prosseguindo na lição 2.2, a crise chega para o povo de Deus. Tá? O amalequita Amã ficou transtornado pelo simples fato de Mardoqueu recusar-se a prostrar diante dele. Já comentei aqui no início. Ele ficou perturbadíssimo, né? Então, esse posicionamento de Mardoqueu, em não se curvar diante de Amã, trouxe uma crise sem precedente ao povo judeu, movido pelo ódio. Amã trama agora não apenas a morte de um judeu, de um único judeu, mas sim de todos. Assim como qualquer crise, esta crise chegou trazendo tristeza e lamento a todos os judeus. Então, veja bem, Mardoqueu não se prostrava diante de Amã. Tá? É bíblico? Sim. A palavra de Deus, lá no Velho Testamento, Mardoqueu era um conhecido homem da lei de Deus. Ele não se prostrava de ninguém, a não ser Jeová, a não ser o único e verdadeiro Deus. Então, ou seja, ele estava nos planos de Deus. Ele estava fazendo o que agrada a Deus e não ao homem. Tá? Então, ele fez isso daí. Tá? A rainha Esther, lá no palácio, estava conforme Mardoqueu, que era um homem de Deus, havia instruído ela. E quando a crise chegou, os dois se uniram. Ele em saco, em cinza, orando, que é um sinal de submissão e de humilhação diante de Deus. Vasti, com a autoridade que ela tinha, ela levou toda essa autoridade, tudo aquilo para o bem e para os propósitos de Deus. Qual é? Livrar o povo de Deus da morte que estava no edito do rei, que for elaborado por Amã. Entendeu? Então, você vê que os dois, eles agiram em conformidade à vontade de Deus. Então, a crise, estamos vivendo a crise? Estamos. Não tem? Deixa, irmão, fique em paz, fica tranquilo. Não permita que essa crise venha tirar a paz do seu coração. Uma coisa nós sabemos, em tudo, Deus tem um propósito. Se você está na presença de Deus, se você é uma serva de Deus,
Se você tem orado, tem buscado a presença de Deus, tem sido fiel ao Senhor, o resto é com o Senhor. Entendeu? Você vê que aqui a crise foi tão grande que a morte já estava premeditada. Inclusive era uma lei que eles iam morrer e o dia também já estava marcado. O povo ficou desesperado. Mas como Mardoqueu soube educar Esther num lar cristão, aprenderam ali a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, aquilo que agrada ao Senhor, tudo isso daí levou eles a uma grande vitória. A uma vitória foi assim uma coisa que eles viraram a história, né? A história virou para o lado deles. Ao invés de eles morrerem, morreram os seus inimigos. Porque Deus agiu a favor deles. Por quê? Porque eles agiram em conformidade à palavra de Deus, em conformidade aos desejos do Senhor Deus. Então, tudo que nós fizermos, nós temos que estar nos propósitos de Deus, nos desejos do Senhor. Entendeu? Então, isso daí trouxe uma grande vitória para o povo, para os judeus, né? A crise chegou e agora? O que fazer? Temos que ter em mente que quando os Amãs se levantam, é porque eles têm ciência de que Deus tem algo maravilhoso reservado para o futuro de seu povo ou o futuro do seu servo. Tá vendo? Que tipo de Amã tem levantado na sua vida? É o Amã da crise da pandemia? É o Amã do desemprego? É o Amã na família? É o Amã na perseguição no trabalho, no serviço? É um vizinho que se levanta contra você? Seja qual for o Amã que se levanta sobre a sua vida, eu quero profetizar para você nessa manhã. Se você for fiel ao Senhor, estiver nos propósitos de Deus, para ter certeza que esse Amã, a forca dele já está preparada para ele. Pode ter certeza disso. Entendeu? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e tenhamos uma fé pautada e firmada na palavra de Deus e nos desejos do Senhor. Amém? Muito bem, para finalizar, o objetivo de Satanás era destruir Mardoqueu, para que ele não tivesse sucesso em libertar o seu povo do extermínio. Tá vendo? Este judeu nos ensina 4 verdades para seguirmos em nossa caminhada cristã. Primeiro, na hora da crise, confie em Deus. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. 3, não deixe que o medo te domine. E 4, descanse em Deus. Agindo assim, veremos que aquele que se levantar contra você, se levantar contra o próprio Deus. Então, o servo de Deus é assim, a serva de Deus é assim. Se ela anda nos propósitos de Deus, nos caminhos do Senhor, faz a vontade de Deus, agrada ao coração de Deus, irmãos, aquele que se levantar contra você, estará levantando contra Deus também. Pode ter certeza disso. Bem? E para nós estarmos aí já finalizando, na lição 3, vencer o medo. No momento de crise, teve que vencer o medo e se apresentar diante do rei, mesmo existindo uma lei que só poderia chegar próximo ao rei se ele assim determinasse. Esther nos ensina como devemos nos comportar no momento da adversidade. Qual? Foco, atitude e determinação. Ela nos faz ver que quando confiamos no Senhor, o medo não nos domina e o poder de Deus se manifesta sobre nossas vidas. Mardoqueu, ao saber do decreto real, se vestiu de pano sacro e pôs a chorar amargamente por toda a cidade. Entretanto, Deus sempre cuidou do seu povo. No momento certo, Deus honrou Mardoqueu ao descobrir a trama de Amã, e o rei Assuero pôs fim à crise que o povo judeu atravessava e honrou Mardoqueu com um traje real. É assim que Deus faz no momento de crise. Abate o soberbo e exalta o humilde. Tá? Antes de Esther entrar na presença do rei, irmãos, para falar para o rei, para convidar ele para esse banquete, para ela expor o que a mãe estava tramando, ela passou na frente do rei. E quando alguém passava na frente do rei, o rei só olhava e baixava a cabeça ou não dava nem aí, não era para se aproximar. Mas se o rei estendesse o seu cetro, então o que ele quis dizer com isso? Ao estender o cetro, ele estava dizendo o seguinte: pode vir, se aproxime de mim. Ele estaria autorizando a pessoa a se aproximar dele. Então, quando Esther orou ao Senhor e que ela passou no pátio, na frente do rei,
Assuero estendeu o cetro de ouro para ela. Quando ele estendeu, ela viu, então ela aproximou-se do rei, tocou na ponta do cetro e se prostrou. E o rei então perguntou para ela: o que queres, rainha Esther? E ali então ela revelou o seu desejo, o desejo do seu coração, que Deus colocou no seu coração. Hoje eu quero, para finalizar, dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso rei. Ele tem um cetro, é o cetro da equidade. E Ele está estendido para você nessa manhã. Basta você tocar na presença de Deus. Basta você tocar pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a vitória está aqui agora, nessa manhã, para você, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Um ótimo domingo a todos, em nome de Jesus. Amém.